tenho aqui uma missiva que ele me pediu para vos transmitir, uma carta, para ficar em ata desta mesma reunião, e é isso que, se me permitirem, eu passarei a fazer sem demais. Então é assim: Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Excelentíssimas Senhoras Vereadoras, Excelentíssimos Senhores Vereadores, foi com a maior perplexidade que tomei conhecimento do facto de, na próxima sessão pública camarária, estar em causa a revogação do plano de pormenor das Avessadas. Como é do amplo conhecimento geral, em 21 de fevereiro de 1992, foi assinado um contrato de urbanização entre a Câmara Municipal de Tomar e a propriedade da Quinta das Avessadas. Ficaram estipuladas determinadas áreas habitacionais, de comércio e serviços e de estacionamentos em cave. Nessa data, a Quinta das Avessadas disponibilizou 50 mil metros quadrados de terreno para a edificação do novo Hospital de Tomar. Posteriormente, disponibilizou também outros 50 mil metros quadrados e uma área nunca escrupulosamente objeto de levantamento foi mais tarde ocupada pela Câmara sem escritura. Refiro-me ao caso da rotunda da Estrada do Barreiro e da construção da via para o lado nascente, a qual, é de notar, para além da abusiva e atentatória da propriedade privada, não respeitou o desenhado no plano por vós aprovado e que agora se pretende revogar. Relembro que a Quinta das Avessadas propôs à Câmara a concretização do loteamento do Núcleo 9, o qual, projeto, foi indeferido pela interferência de terceiros, o já tão conhecido caso dos núcleos imperfeitos. Figura técnico-jurídica que não constava do contrato inicial, mas é um facto constante no plano de pormenor da vossa autoria. E este foi apenas uma entre múltiplas, sucessivas e recorrentes situações que sempre constituíram um obstáculo à concretização do definido em sede de plano. Faço notar que nenhum único fogo foi edificado em toda a enorme área abrangida pelo PP, caso único no país, por certo. E quanto ao núcleo 34, também apresentado, pasme-se, a Câmara nem se dignou a responder. Podem procurar no processo, nada encontrarão. Tal como nunca foram respondidas dezenas de cartas por mim escritas a pedir a revisão, quer do contrato inicial, quer do plano, que agora, sob sua proposta, é considerada a afetação a revogação. Na minha opinião, foram muitos os incumprimentos por parte da Câmara, de cláusulas do contrato no que toca a prazos, de infraestruturas previstas no contrato inicial nunca concretizadas, de deliberações várias de sucessivos executivos municipais e assembleias municipais, entre outros incumprimentos que transitaram de presidentes para presidentes, de executivos para executivos, de técnicos para técnicos, sempre adiando resoluções. É assim, reforço, com perplexidade, que fui informado de uma intenção de revogação do plano de pormenor das Avessadas, instrumento de gestão do território que, como é sabido por todos, se sobrepõe ao plano diretor municipal, ato para o qual Vossa Excelência tem competência. Mas feita a nossa revelia, tal como à nossa revelia foram dadas informações à CCDR sobre o processo, imputando-nos a responsabilidade de não concretização de investimentos. A tal, aceito que não estavam obrigados, mas houve um tempo para resolver e, verifico agora, tal não foi feito, nem o poderia ter sido à luz de um plano cheio de erros, inconformidades, impossibilidades, mas que, reforço para a memória futura, foi feito, pago e aprovado por vós, Câmara Municipal de Tomar. O que seria lógico, e o tempo dar-me-á razão, porque justo, seria e será a revisão quer do contrato, quer do plano. Conforme o parecer da professora doutora Fernanda Paula de Oliveira, também encomendado por vós, avançando-se para um novo desenho urbano, mantendo os parâmetros e os direitos previstos no contrato de 1992. Assim, julgo por necessária e manifestamos desde já a nossa total disponibilidade para uma reunião presencial com Vossa Excelência e toda a variação, para a apreciação global e estudo de uma solução para os terrenos da Quinta das Avessadas, à luz quer da legislação em vigor, quer das novas premissas e condicionantes. Solução essa que seja do agrado de todas as partes envolvidas. Continuamos aqui, não somos luteadores, queremos continuar a servir Tomar, participando no seu desenvolvimento. Por último, informamos Vossa Excelência que iremos desde já solicitar formalmente cópias das informações técnicas que estiveram na origem da proposta de Vossa Excelência,
a esta reunião pública do Executivo Municipal sobre o assunto em apreço e informá-lo também que nos reservamos no direito de avançar para a figura jurídica da providência cautelar e outras que se entendam por justificáveis à luz do Estado de Direito. Caso a interpretação da nossa assessoria jurídica nesta área julgue por lesiva e atentatória dos interesses privados esta vossa mesma tomada de posição. Tomar o 8 de janeiro, Luís Alvelos. Não vamos, até porque o engenheiro Luís Alvelos não está cá, portanto não vamos repetir aquilo que tem vindo a ser discutido em imensas reuniões, mas porque estamos numa reunião pública não posso deixar de dar 2 ou 3 notas para que conste. A primeira e talvez a mais importante é mesmo refutar a ideia da perplexidade, como aliás não só o engenheiro Luís Alvelos, mas o seu representante hoje também sabe, não é sequer há meses, mas sim há anos, que vem sendo dito ao senhor engenheiro que isto iria acontecer. Na verdade, muito antes da pandemia, a pandemia hoje serve um pouco aqui de divisão temporal quase para tudo, muito antes da pandemia começámos a alertar, começar por mim, mas também pelos técnicos em variedíssimas reuniões, que mais tarde ou mais cedo o plano teria que cair. Sabíamos já nessa altura que a legislação a isso o iria obrigar. A legislação só não saiu mais cedo precisamente por causa da pandemia. A pandemia depois adiou a entrada em vigor dessa legislação, sendo que essa legislação entrou em vigor o ano passado. Depois, isso conjuga-se também com a questão da revisão do plano diretor municipal e daquilo que nele está estipulado. Aliás, tenho que refutar uma ideia que aí é transmitida. Eu percebo o que se pode eventualmente querer dizer, mas da maneira como está escrito não é correto. Um plano pormenor não se sobrepõe ao PDM. O PDM é o chapéu para tudo. As regras de um plano pormenor não podem ir contra as regras de um PDM. Elas são mais objetivas ou mais aprofundadas para uma zona do território. Mas, portanto, no essencial queria transmitir essa ideia. Não é verdade que enfim, isto tem sido mais do que conversado ao longo dos últimos anos. Aliás, é dito a determinada altura que a expressão é mais ou menos algo como nem um fogo foi construído no imenso território, ou já não sei exatamente como é que está escrito, do plano pormenor. Eu fui dizendo isso precisamente, e é precisamente essa uma das razões pelas quais obriga a que o plano caia, é que não houve execução. Agora, também é verdade, como é sabido, que estamos a trabalhar para a construção de um novo plano. Aliás, há uma parte do território, uma parte do plano que foi salva, no fundo aquela zona que está que é lateral à Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, aliás com algumas construções já, ou edificações ali, ou investimentos ali executados, e todo esse território está, digamos, salvo, e com o novo plano, até lá aplicam-se as regras do PDM, mas com o novo plano que queremos construir, com certeza haverá outras áreas que serão possíveis de edificar. O que é, contudo, preciso também dizer é que, e como sempre fomos dizendo, uma coisa é a intenção de rever o plano, outra é a possibilidade de fazer um novo contrato. No nosso entendimento, do entendimento também dos nossos técnicos, não é possível fazer um novo contrato por uma razão, pelo menos nos termos em que o proprietário o quer colocar, ou seja, que mantenha os mesmos princípios do contrato de 92, por uma razão muito simples. É que a legislação alterou várias vezes, de 92 até cá, e de 99 até cá. 99 é a entrada em vigor do plano, portanto são aqui as duas datas importantes, 92 o contrato, 99 o plano pormenor. E, portanto, de lá até cá, a legislação alterou-se muitas vezes. Há novas regras, novas condicionantes sobre os instrumentos de gestão de território em geral, e nomeadamente os planos pormenor. Por exemplo, aquilo que tem a ver com uma das temáticas que aqui vem e que também está correlacionada com esta questão do plano ser hoje, portanto, ser proposta à sua extinção, que é a questão da Reserva Ecológica Nacional, que na altura não existia. Portanto, toda aquela área estava indicada como construção.
Portanto, estas são as linhas essenciais. Agora, uma coisa é certa, nós, de facto, temos intenção de fazer, dentro das possibilidades da lei e daquilo que, dessa lei, as entidades que a nós se sobrepõem entendem e, portanto, obrigam, sendo certo que queremos sempre, como aliás disse várias vezes nas várias reuniões que fomos tendo ao longo dos anos, salvar o possível. Disse várias vezes que estávamos a lutar contra o tempo, mas queremos, ainda assim, portanto, num novo capítulo, voltar a isso mesmo, voltar a salvar o possível daquela zona, que continuamos a entender que é fundamental para a expansão da cidade e para o complemento da malha urbana da cidade. Portanto, com certeza, tal e qual como tem sido ao longo destes últimos anos, aliás, permitam-me que eu diga publicamente aquilo que já disse várias vezes ao engenheiro Alveles, o engenheiro Alveles é, à parte, eventualmente, alguns autarcas e funcionários do município, o cidadão que mais vezes foi recebido por mim, umas vezes a meu pedido, outras vezes a pedido do próprio, ao longo destes últimos anos, pelo menos desde 2015 para cá, desde que assumi na altura o pelour do urbanismo, mas sei que anteriormente, nos 2 anos anteriores, também o então vereador Rui Serrano o fez várias vezes. Portanto, isto é, de longe, o cidadão que mais vezes foi recebido e portanto, com mais reuniões, portanto, existiram, e vai seguramente continuar a ser. Como costumo dizer, nós estamos aqui para defender aquilo que é de todos e, naturalmente, dentro daquilo que a lei nos permita fazer. Muito obrigado. Sim, sim. Eu agradeço as palavras do Sr. Presidente e reitero e confirmo tudo aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, nomeadamente da disponibilidade que houve pessoalmente e enquanto Presidente, antes vereador e atualmente como Presidente, para tratar deste assunto. Eu apenas queria dizer-vos o seguinte, que é, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o engenheiro Luís Alveles e a sua família é apenas proprietário de menos de 50% de toda a área que é objeto do plano de pormenor das Avançadas. Por um lado, estranho o silêncio de todos os proprietários, mas constatamos um facto, que foi o único, de facto, que tem um contrato inicial que é anterior à elaboração do plano de pormenor feito pela autarquia, foi o engenheiro Luís Alveles. E porquê? Derivado da situação, quer dos terrenos que à época estavam previstos para um centro de saúde e que depois foram cedidos à cabeça e sem a própria assinatura do contrato, ou seja, antes da assinatura do contrato, os terrenos foram cedidos para viabilizar a construção do hospital, posteriormente também da avenida, e foi o único, de facto, em que houve aqui contrapartidas. Portanto, acho que eu queria apenas reiterar este facto, que por vezes surge a ideia errada que o engenheiro Luís Alveles é dono de toda aquela área, não é verdade. Por exemplo, da área da zona desportiva, que agora vocês colocaram já no PDM que está em vigor, fizeram uma antevisão daquilo que poderá ser o futuro e mudam-lhe o nome para equipamento, não de toda a área inicialmente prevista no plano de pormenor como zona desportiva, agora surge uma franja que está inclusivamente numa planta do PDM como equipamento, mas efetivamente tem havido algumas alterações e apenas queria reiterar que por parte do executivo da família e do engenheiro Luís Alveles existe toda a disponibilidade para cedências. Há muito pouco tempo veio à baila a questão da cedência do terreno para a Misericórdia. Existe essa possibilidade, foi estudada, foi analisada, não foi concretizada, mas seja para esse fim, seja para outro, continua a ser a intenção do engenheiro Luís Alveles colaborar com o Tomar. E colaborar para a resolução, dentro, que lá está, da legislação atual, de todas as condicionantes que o Sr. Presidente deu aqui nota e que são facto e que eu confirmo, todos nós confirmamos, mas pensamos que seria útil avançar, de facto, para um plano geral de urbanização, para outro tipo de plano, que viabilizasse, de facto, o futuro para aquela área, porque eu acho que é uma futura zona de expansão evidente. Aliás, já o era em 92, agora muito mais. Muito obrigado mais uma vez e peço desculpa pelo meu abuso. Obrigado também. Em função desta segunda intervenção, tenho que dar mais 2 notas. A primeira é que sim, é verdade que todo o plano de pormenor não é todo propriedade do mesmo proprietário. É o maior proprietário, o engenheiro Luís Alveles, mas não é o único. Mas também é verdade
que a larga maioria daquilo que é possível edificar está nos terrenos do engenheiro Luís Alvelos. Depois há outras coisas que têm a ver com áreas verdes, com os tais equipamentos, outras coisas. Segundo, as cedências, quer as que estavam previstas no no contrato existente, quer as que possam vir a acontecer no futuro, só podem acontecer com as contrapartidas que estejam previstas na lei e não quaisquer outras. E era isto. Muito obrigado, professor Ivo.